É Jesus que vai contar essa palavra. Tem gente ainda procurando. Lucas 8, verso 4. Posso ler? Esperar mais um pouco. Lucas 8, verso 4. A parábola do semeador. Verso 4. E quando já se reunia uma grande multidão de pessoas que vinham de todas as cidades a ter com ele, falou por parábolas. Verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando estava semeando, parte caiu na extensão do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Verso 6. Outra parte caiu sobre a rocha, e quando nasceu, secou-se, pois não tinha umidade. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos nasceram juntamente com a semente, e a sufocaram. Verso 8 e último. Outra parte caiu em terra boa, e crescendo deu frutos a 100 por um. Ao dizer estas coisas, clamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco mediante esse texto, essa parábola. Senhor, que a tua igreja que está aqui possa ouvir, compreender e entender, ó Pai, que todos possam ser impactados pelo poder da palavra através do Espírito Santo. Senhor, eu não falo de mim, mas do teu Evangelho. Toma a tua igreja em tuas mãos, faz a tua vontade, faz o teu querer. Amém? Pode ser sentado. Não vou ser cansativo, mas eu creio que essa parábola nós já ouvimos ela muitas vezes, mas eu creio que vai ter algo para a gente refletir dentro dessa parábola. Aqui é o próprio Jesus que estava falando, e tinha uma grande multidão para ouvir Jesus, e essa multidão então ela se reuniu, muitas pessoas se reuniu, eles vinham de todas as cidades, né? A multidão vinha de todas as cidades para ouvir Jesus. Jesus já estava aqui pregando a palavra, né? Aqui é depois daquela palavra do congresso de arrependimento, quando Jesus começou o ministério. Aqui nós já estamos à frente. Jesus já estava pregando a palavra já há algum tempo no seu ministério. Então já tinha uma grande multidão que estava seguindo Jesus, vinham de todas as cidades para ter com ele, para ouvir Jesus, porque Jesus já havia feito milagres, e a fama de Jesus ia crescendo, e naquela época muitos queriam ouvir o que Jesus tinha para fazer, e muitos também iam trazer ele para ser curado da sua enfermidade, porque Jesus já havia feito aqui alguns milagres. Amém? Aqui ele já tinha transformado a água em vinho, aqui ele já tinha curado o cego e muitos outros milagres aqui. Então aqui Jesus está muito conhecido, e nós vamos dentro do texto, verso 4. Quando já se reuniu uma grande multidão de pessoas que vinham de todas as cidades ter com ele, Jesus então falou por parábolas. Olha que interessante. Tinha uma grande multidão lá naquele lugar, e Jesus falou por parábolas. E o que nós entendemos por parábolas? Quando Jesus fala por parábolas, ele vai dizer que só os seus discípulos entendem. Ele não vai dizer que aqueles que não têm comunhão não entendem. E lá tinha uma grande multidão, Jesus falando por parábolas, e nós sabemos
Deus, o discípulo, entende melhor do que aqueles que estavam ouvindo Jesus até pela primeira vez, ou aqueles que seriam novos na fé, que pouco tinham ouvido da mensagem do Reino de Deus. E é interessante que aqui os próprios discípulos tinham dúvidas do que Jesus estava falando, porque eles vão perguntar qual que é o significado, Jesus, dessa parábola. Nem os discípulos não entenderam bem a parábola. A parábola era revelada através do Espírito Santo de Deus. Você vai ouvir a mensagem da cruz, você vai ouvir a pregação do Evangelho, e você vai ter o discernimento da palavra pelo Espírito. Como, pastor? O homem espiritual vai entender, mas o homem carnal vai ter dúvida. O homem espiritual vai compreender, mas o homem carnal não vai entender o que está dizendo a palavra. O que está dizendo a palavra? Lucas 8, verso 5. Jesus vai começar a contar a parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando estava semeando, Jesus vai falar que a semente vai cair em lugares diferentes. E aqui ele vai dar 4 características de lugares. 4 características de lugares. E desses 4, irmãos, só um lugar que a terra é boa, só um lugar que a semente vai dar frutos. E os outros 3 não vai. Você entende isso? Então quer dizer que a maioria dos lugares a qual a semente é semeada, a maioria dos lugares não vai dar fruto. Se você dividir 4 em porcentagem, 100% dividido por 4 dá o quê? 25%. Então só 25% que vai ser bom, ou que vai entender o que foi ministrado. Mas vamos seguir o texto. Saiu a semear a sua semente enquanto estava semeando, e Jesus vai falar: a primeira parte caiu na extensão do caminho. A semente caiu no caminho. No caminho, ela não caiu aonde a terra foi preparada. Caiu no caminho. Presta atenção. E foi pisada. E as aves do céu vieram e comeram a semente. Jesus está falando que a semente que caiu no caminho foi pisada, as aves vieram e comeram. Vamos seguir. Verso 6. A outra parte, agora é o segundo exemplo. Caiu sobre a rocha. E quando a semente secou, pois lá ela não tinha umidade na rocha. Ela não caiu na terra, ela caiu na rocha. E ali na rocha ela secou com o sol, não teve umidade. Então ela secou. Aqui caiu na rocha, secou. Verso 7. Agora aqui é a terceira parte. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos nasceram junto com a semente. Junto com a semente nasceram os abrolhos, os espinhos, sufocando a semente. Ela não nasceu sozinha na terra. Tinha muito abrolho, muito espinho junto com ela. Então a semente foi sufocada pelos espinhos. E a quarta parte caiu em terra boa, crescendo, deu fruto a 100 por 1. Olha só, 100 por 1, irmãos. 100 vezes, 1 por 100, 100 vezes. Aqui caiu na terra boa. Ao dizer essas coisas, clamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem disse isso? Jesus. Quem tem ouvidos, ouça a palavra. Então agora,
depois de haver falado essa parábola, quase ninguém entendeu nada. O Senhor está falando do agricultor que pegou a semente, foi para o campo e semeou a semente. E você vê que teve uma divisão de 4 partes: caminho, nas rochas, nas pedras, nos espinhos e na terra boa. E olha só, aí ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Todos ouviram, mas poucos entenderam. Mas ele explicou, Jesus explicou muito bem. Aqui caiu no caminho, os pássaros comeu. Se os pássaros comeu, ela não germinou. Aqui caiu nas pedras, secou, também não germinou. Aqui caiu nos espinhos, foi sufocada, também não germinou. A última parte que caiu na terra boa, na terra que foi preparada, foi posta a semente. Quando põe a semente, o que acontece? Você cobre com a terra, você abre um buraco, um caminho, joga a semente e tampa com a terra por cima. Ali a semente vai ficar um tempo, ali a semente vai morrer, germinar, começar a crescer. A gente vai dizer começar a dar frutos, mas o fruto é depois. Mas ela vai crescer, germinar, para depois de grande dar frutos. Amém? Então entenda, assim é a palavra de Deus que é pregada. Você vê que a palavra é pregada, mas para alguns a palavra vai ser lançada no caminho. Vai vir os pássaros e vai comer. E depois Jesus vai explicar tudo isso. Para alguns as palavras vai cair nas pedras, não vai germinar. Para outros no espinho. E para uma parte, uma quarta parte, que é terra boa, que vai ouvir, vai descer para o coração e vai guardar a palavra. Então essa palavra vai germinar, crescer e dar frutos. Aleluia! E olha o que aconteceu. Então Jesus falou isso. E no próximo verso, olha que interessante. No próximo verso, olha que interessante. Lucas 8, verso 9. Os discípulos vão pedir para Jesus: nos explica a parábola. Não entendemos bem a parábola. Lucas 8, verso 9. E seus discípulos lhe perguntaram, para Jesus eles perguntaram: qual é o sentido desta parábola? Qual que é o sentido, Jesus? Que semente é essa que o agricultor vai plantar e a maioria da semente vai ser perdida? Vai ser metade perdida? Não, vai ser mais da metade. Vai ser 1/3 perdida. Vai ser 75% perdido. Só 25% é terra boa. Como que o agricultor vai semear e vai perder tanto? Aleluia. Assim é a palavra de Deus. Não estou entendendo, pastor. Muitas das vezes ela é pregada, mas ela se perde. Muitas das vezes a palavra é pregada, mas ela se perde. Não estou entendendo. Se todo mundo que ouviu a palavra estivesse na igreja, não estava cabendo de gente nas igrejas. Aqui ia ter 200 pessoas, na outra ali ia ter 1000, na outra lá que é maior ia ter 5
na rocha, no caminho e nos espinhos. E aí a gente não entende o que é isso. E agora os discípulos falam, nos explica a parábola. Que semente é essa que foi plantada e a maioria foi perdida? A maioria foi perdida. Só uma parte que cai na terra boa. Porque não cai tudo na terra boa. Amém? Jesus vai explicar a parábola. Eles vão perguntar qual é o sentido dessa parábola. Lucas 8, verso 10. E Jesus vai dizer: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia! A vós, somente a vós, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós foi dado conhecer. Igreja, para vocês, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Amém? Vocês são discípulos? São discípulos? Para os discípulos foi dado conhecer os mistérios. Foi revelado os mistérios. Quando, pastor? Em todos esses anos da sua vida que você está na igreja. Tudo que foi pregado para você caiu numa terra que hoje está dando fruto. Você permaneceu. Mas 75% que ouviu foi perdida. Caiu nas pedras, no caminho e nos espinhos. Por isso que não está 100% aqui. Aqui não tem 100% das pessoas que foi pregado o evangelho nesse ministério. Tem só uma pequena parte. Amém? E assim, em todos os lugares. Se todos fossem terra boa, estava 100%. Estava cheio. Todo mundo estava aqui. Todos que se batizaram aqui, todos que se converteram aqui, estavam aqui. Estava cheio dele. Mas só 25% caiu na terra boa. Mas tem um segredo, uma revelação que Jesus só vai falar para os discípulos. Aquela multidão ouviu a palavra, mas não tiveram a revelação da palavra. Eles só ouviram a palavra, mas não tiveram a revelação. Por quê? Porque para ter a revelação tem que ser discípulo. A multidão, nem todos eram discípulos. Tinha muitos curiosos lá no meio. Amém? Quem são os discípulos? Os que andam com Jesus. Os discípulos são os que andam. A multidão não era todos os discípulos. Então a vocês, meus discípulos, é dado receber a revelação. Os mistérios de Deus são revelados para os discípulos do Senhor. Por que vai revelar para os discípulos? Que a terra boa é como um bom coração. A terra boa é uma pessoa de bom coração, que se alegra e se agrada da palavra. Qual palavra? A semente. Se a semente cai em terra boa, germina, cresce, dá fruto. Amém? A semente é a palavra, a terra é você, o coração, a mente. Você então vai cultivando aquela semente que é a palavra que foi ministrada para você. Você não esquece da palavra. A palavra é semente. Você não esquece da palavra. A semente que foi plantada no seu coração, no seu interior. Mas vamos seguir, olha só. Lucas 8,10. E Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhe falo por parábolas, para
eles vejam, não veem. Mesmo que eles ouçam, não entendem. Só vocês têm a revelação. Vou ler de novo o final. Mas aos outros lhe fala por parábolas, para que vendo, eles não veem. Eles ouvindo, eles não entendem. Talvez você vai dizer, quando eu cheguei na igreja eu não entendia nada. Quando você pegou a Bíblia pela primeira vez na mão, eu vou lembrar disso. Quando você pegou uma Bíblia na mão a primeira vez e abriu e você leu qualquer coisa, o que aconteceu? Comigo aconteceu. Não estava entendendo nada. Primeira vez que eu peguei na mão a Bíblia, não compreendo nada disso aqui. Não consegue entender nada. Você lê, é uma coisa se você estivesse lendo um livro na escola. Mas com o tempo, vai passando, aí você já não é mais aquela pessoa que chegou na igreja. Agora você permaneceu na igreja. E quando alguém chega e permanece, o que acontece? Aceita Jesus e se batiza e passa a participar da comunhão. Aí você passa a entender os mistérios de Deus. Você passa a entender os mistérios de Deus. Que agora você aceitou Jesus. Agora você se batizou. Agora você está na comunhão. Você está ceando. E agora a revelação vem através de quem para você? Do Espírito Santo. Que você recebeu quando se batizou. Você se batizou, nasceu da água e nasceu do Espírito. Então agora você é um servo, um discípulo. Agora você passa a entender as coisas de Deus. Amém? Porque o Espírito nos revela. E o mundo? O mundo, vendo, não vê, ouvindo, não entende. Mas como que faz, pastor? Como que a pessoa vai se converter então se ela ouve, não entende, se ela vê, mas não vê direito? Como que ela vai se converter? Amém? Ela tem que ter um coração quebrantado. Um coração que se volta para o Criador. Não estou entendendo. Quando ouve a palavra, sente dentro do seu ser. Quando ouve a palavra, sente dentro do coração. Não estou entendendo. Já viu aquela pessoa que a primeira vez que entrou na igreja, ouviu a palavra pela primeira vez, fez o apelo, ela veio chorando na frente, se ajoelhou e falou: eu quero esse Jesus? Eu acho que esse sou eu. Porque eu, o primeiro culto, eu já vim para frente e já falei: eu quero Jesus. Eu fui assim, primeiro, a palavra já veio. Que palavra? Jogou a semente. É terra boa ou é espinho? É terra boa ou é rocha? É terra boa? Hã? Ou é só uma beira de caminho? Quando lançou a semente em mim, a palavra, Deus achou terra boa. Ele falou: ali eu planto e ali eu vou colher frutos. Vai dar frutos. Porque a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Todos nós temos que dar frutos. A Bíblia fala que frutos que saltam para a vida eterna. Qual o fruto que salta para a vida eterna? Aquele que recebeu a semente, a palavra, e germinou, e cresceu. Esse fruto dessa semente, dessa palavra, vai saltar, vai participar da vida eterna. Espiritual. Olha só, então,
Vou terminar aqui. Vou terminar o verso 10, parte B. Vendo, não vejo. Ouvindo, não entendo. A terra não está preparada para receber a semente. Já viu aquela pessoa que veio no culto, ouviu a palavra, fez o apelo e ela estava igual uma pedra de gelo. Pregou a palavra, fez o apelo e ela travou. Nem aceitou Jesus. E a palavra foi a salvação. Se arrepende. Daqui eu não saio. Acabar o culto eu vou embora. Não quero. Acabou, pastor? Acabou. Tchau. Foi embora. Caiu no meio do caminho a palavra. Ou caiu no espinho ou caiu nas rochas. Uma palavra poderosa foi pregada. Uma semente lançada. E ela travou. Vem. Está vindo alguns. Ela nada. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não vejo a hora de acabar com o embora. Caiu no meio dos espinhos. Diferente. E se fosse terra boa? Se fosse terra boa, tinha vindo em lágrimas, em pranto, se ajoelhar, falar: eu sou pecador, eu reconheço, eu preciso de Jesus. Viu a diferença? Viu a diferença? Quando foi pregada a palavra e a pessoa tomou uma decisão: vinde a mim, todos vós está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Jesus estava chamando: eu vou aliviar vocês. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não, Jesus, não quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, meu irmão, e siga. Não, Jesus, eu não quero. Eu não quero tomar a cruz, não. Deixa para o Senhor mesmo. Deixa a cruz para o Senhor, eu não quero. Nega, meu irmão, nega a si mesmo, toma. Não, eu não quero a cruz, Jesus, pega para você. Não quero. Caiu na terra, no caminho. Não caiu na terra boa. Se caísse na terra boa, eu quero Jesus. Eu quero me arrepender. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa os meus pecados. Eu tenho muitos. Eu preciso de ti. Está vendo a diferença da semente lançada? Mas vamos seguir. Lucas 8:11. Pois esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus revelou para os discípulos. Aleluia. Esta parábola significa: a semente é a palavra de Deus. Aleluia. Então você, quando aceitou Jesus, a semente, a palavra, foi lançada e caiu no seu coração, no coração quebrantado. Pastor, eu não entendo, é quebrado? Não, quebrantado. O que é quebrantado? Sensível. Sensível ao quê? As coisas de Deus. No coração sensível às coisas de Deus, espirituais. Pastor, meu coração é sensível a... Irmãos, o coração sensível às coisas de Deus é aquela pessoa que até chora na presença de Deus. Sente. Sentimento, ela chora, ela se derrete, coração quebrantado. Diferente daquela pessoa que está com o coração duro, está ouvindo uma mensagem poderosa, está entrando no ouvido e saindo do outro, uma mensagem poderosa de salvação da alma dela, entra no ouvido e sai do outro. Espinho nas pedras, no caminho. Por que no caminho? O caminho é duro, irmãos. A semente que cai no caminho, o caminho é duro, o caminho é amassado, né? Passa muitas pessoas, passa muitas conduções. Então o caminho é terra dura. Você vai numa roça, se você entrar no caminho, a terra é dura. Se você entrar para dentro da roça, a terra é mole, foi arada, foi preparada uma terra macia. Você põe a semente ali, cobre, ela
nasce. A semente que cai no caminho vai ser pisada, ou senão ali os pássaros vão comer. E Jesus vai explicar para os discípulos. Lucas 8:11. Pois esta parábola é assim: a semente que o semeador semeou é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vai seguir. Lucas 8:12. E os que estão na extensão do caminho, esses representam os que ouvem. Ele vai explicar os que estão na beira do caminho, os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração delas a palavra, para que não creiam e sejam salvas. A pessoa ouviu a palavra, a semente foi lançada, caiu no caminho, que se fosse terra boa, tinha caído e ia germinar, mas caiu no caminho. A pessoa ouviu a palavra, mas veio o diabo e soprou na mente dela, ou o diabo usou alguém para falar com ela. Essa palavra aí, não gostei não. Eu não aceito isso não. Eu não quero essa palavra. Eu não aceito. Veio o diabo. É forte isso aqui, irmão. Veio o diabo para tirar a palavra, a semente que foi lançada. Veio o diabo. O diabo ele pode vir de diversas formas. O diabo pode ser uma pessoa que foi usada pelo diabo. O diabo usou alguém para tirar aquela palavra que você falou: nossa, eu ouvi uma palavra poderosa lá na igreja. Aí vem alguém e fala: não, essa palavra não é de nada não. Esquece essa palavra. O diabo veio, olha só, irmãos, verso 12, Lucas 8:12. Veio o diabo e tirou do coração deles, ou dela, a palavra, para que não creiam, para que não seja salvo. Por que o diabo tirou a palavra do coração da pessoa? Para que ela não seja salva. Se ela crê na palavra, ela vai ser salva. Todo que crê em Jesus será salvo. Se crê em Jesus será salvo. O diabo vem e rouba a palavra, pega aquela semente, destrói a semente, caiu no caminho, pisou, caiu no caminho e foi pisado. Veio os pássaros e comeu. O diabo veio e tirou do coração a palavra. Não, a palavra tem que entrar no ouvido e descer para o coração. Não pode entrar no ouvido, sair do outro. Não estou entendendo. O diabo não quer que você creia. O diabo não quer que o mundo lá fora ouça a palavra e creia. Ele quer roubar, tirar do coração, para que a pessoa não creia e não seja salvo. Porque todo que crê será salvo, o que não crê será condenado. Então, irmãos, o diabo ele trabalha contra a palavra de Deus. O diabo ele trabalha contra a palavra de Deus. A palavra vem para te salvar, mas o diabo quer roubar essa palavra. Quer dizer: não ouço não acredita não, para que você não tenha oportunidade de salvação. Vou seguir o texto. 13, Lucas 8:13. Os que estão sobre a rocha são os que ouvem a palavra, a semente que vai cair na rocha. É os que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria. Você pregou, a pessoa se alegrou de ouvir a palavra. Se alegrou. Nossa, que palavra boa, gostei. Sorriu, se alegrou com a palavra de Deus. Muito boa essa palavra, eu gostei. Sorriu, se alegrou. Mas como não tem raiz, por algum tempo eles creem. Mas no tempo da tentação, se esquece. A pessoa ouviu a palavra, gostou da palavra, se alegrou, foi embora alegre com aquela palavra. Estou feliz que eu ouvi a palavra. Mas ela ainda não aceitou Jesus. Ela ainda não se batizou.
está pensando em aceitar Jesus. Ela está pensando em se batizar. Ela ouviu a palavra. Mas na hora que veio a primeira luta, a primeira prova, ela esqueceu daquela palavra poderosa que ela ouviu. Todo que crê em Jesus será salvo. Nossa, eu vou crer, eu vou ser salvo. Mas na hora que ela foi embora, veio a luta, o problema, a doença, a dificuldade, a fome, a nudez, a tribulação, e ela começou a olhar para o problema, esqueceu da palavra. Olhou para o problema, esqueceu da palavra, e agora aquela palavra então já não está mais fazendo efeito no coração dela. Esqueceu da palavra, se distanciou. O primeiro problema que veio, ela esqueceu da palavra de Jesus. Você já viu pessoa que vem na igreja e se alegra, mas depois esquece? Você fala, essa pessoa vai ficar na igreja, parece que vai ficar, mas depois ela esquece tudo que ouviu. Ela esquece rápido das coisas de Deus. Irmãos, a palavra tem que ficar guardada no coração. A alegria não pode ser passageira, irmãos, no Evangelho. Quando a gente estava no mundo, a gente se alegrava muito, constantemente. Temos que nos alegrar pela palavra de Deus e manter essa alegria. Primeira luta, você esquece de Jesus. Primeira prova que vem, você esquece da palavra, da promessa, a qual Deus fez. Todo que crê será salvo. Eu creio que você é salvo. Mas daqui a pouco você esquece, perde tudo que ouviu. E vai seguir o texto. Então aquela semente não enraizou. Por que não enraizou? Porque caiu na rocha. Quando cai na rocha, ela não foi profunda para pegar na terra. Ela não enraizou, caiu na rocha, nas pedras. Não conseguiu enraizar a semente. E aí ela esqueceu tudo. O tempo passou, ela ficou ali. Parecia que ela ia germinar na rocha. Parecia que ela ia germinar na rocha. Mas passou uns dias, ela não prevaleceu na rocha. Secou. Secou. Esqueceu tudo que ouviu. Há um mês atrás ela se alegrou, mas veio a primeira luta e já esqueceu do que Jesus disse. Assim, às vezes, somos nós. Cuidado, isso não pode acontecer. Olha só, Lucas 8,14. E aqui caem os espinhos. Representa aquele que ouve, segue o caminho, mas são sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres dessa vida, não dão fruto com paciência. Você viu o que falou aqui? As que caem nos espinhos. Aqui caiu no espinho, cresceu junto com o espinho. A semente que caiu no espinho, ela germinou, começou a crescer, o espinho está junto com ela. Então ela está crescendo, ó. Está junto com o espinho, ela está crescendo ali junto. O joio e o trigo, né? O joio e o trigo. Está junto. Mas daqui a pouco, o joio está sufocando o trigo. O espinho está sufocando o trigo. O espinho ali, o joio está sufocando. Aí ele está na igreja, ele já faz parte, já está no caminho. Vocês viram aí? E aqueles que ouvem, seguem o caminho, já está no caminho. Já aceitou Jesus, já começou a caminhar, já até batizou, está no caminho. Olha o espinho, quem já foi furado de espinho? Dói, né? O espinho começa a cutucar a gente, dói, machuca. Aí começou a ser espremido pelo espinho, sufocado. E aí veio os cuidados do dia a dia. A pessoa começou a cuidar mais da casa, mais da família, mais do trabalho, mais de tudo. Tudo dessa vida. E esqueceu de Jesus, do caminho da vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. A pessoa já está no caminho, mas ela vai ficar no meio do
caiu nos espinhos. Não vai dar fruto. Por quê? Tem um segredo. Por que é que está junto com o espinho, pastor? Ela tinha tudo para vencer, ela já estava na igreja. Não estou entendendo. Já viu crente desviado? É desse que está falando aqui. É quem já desviou. Pastor, o que faltou para essas pessoas? Está escrito aí. Quem faltou? Quem deu? Quem deu aí? Hã? Ninguém deu? A hora está passando. É o que falta para muita gente. É o que falta para muita gente. E vês cuidados, as riquezas, os prazeres da vida não deram frutos porque não tiveram paciência. Estou entendendo? Não esperaram, não tiveram paciência. Não estou entendendo. Você vai ter paciência para esperar Jesus voltar? Ou você vai sair da igreja antes dele voltar? Você vai ter paciência para o arrebatamento? Você vai ter paciência para Jesus voltar? Ou ele vai voltar para a igreja? Ou ele vai voltar individual? Você vai ter paciência? Ou você vai sair antes? Agora há pouco caiu no meio dos espinhos. Não tiveram paciência, foram sufocados por riquezas, prazeres dessa vida, pelos cuidados, cuidaram mais da sua vida e se esqueceram de cuidar também das coisas de Deus. Pastor, mas eu não tenho que cuidar primeiro da minha vida? Não, primeiro Deus, depois família. Pastor, mas não é primeiro família? É primeiro família, depois igreja. Primeiro família, depois igreja. E Deus? Tem alguma coisa primeiro que Deus? Primeiro Deus, depois família. Primeiro família, depois igreja. Primeiro família, depois igreja. Primeiro Deus, depois igreja. Você viu? Mas parece igual. Não é igual não, moço. Deus é primeiro de tudo. Não deram frutos porque não tiveram paciência. Quem não tiver paciência não vai esperar o arrebatamento. Tem gente ansioso demais. Ansiedade. Eu quero hoje, Jesus. Eu quero hoje meu milagre hoje. Eu quero minha cura hoje. Eu quero ser arrebatado hoje. Cuidado, hein? Cuidado, para ser arrebatado tem que morrer. Você quer morrer hoje? Então tem paciência. Tem paciência. Se você tiver paciência, Jesus vai voltar na hora certa. Ele não vai adiantar por causa de você. Jesus não vai se adiantar por causa de mim. Ele vai vir na hora certa. Último verso, Lucas 8,15. Mas aqui caiu em boa terra representa aqueles que com coração bom e leal ouvem a palavra, conservam, dão frutos com perseverança. Aleluia! Aquele que tem um bom coração, aquele que é leal. O que é leal? Fiel. Leal significa fiel. Aquele que tem um bom coração e é fiel a Deus, esse vai perseverar até o fim. Aleluia! Essa semente, essa palavra que caiu em terra boa, vai dar frutos, frutos que saltem para a vida eterna. Aleluia! Por quê? Porque caiu em terra boa e fiel. Você tem um bom coração, você é leal, você é fiel. Você entende quem é Deus e quem é você. Deus é o Senhor, nós somos servos dele. Deus é o Senhor, nós somos discípulos dele. Então nós temos que ser fiel, leal. Então se
o nosso coração é bom, terra boa vai dar frutos. E se nós perseverar até o fim, com Ele estaremos na eternidade. Fica de pé, não se desespera. Não se desespera. Tem que ter paciência para entrar no céu. Tem gente que não conseguiu esperar, por isso saiu. Tem gente que não aguenta esperar e sai, desiste. Né, irmã Maria? Tem gente que não espera, Jesus vai voltar. Mas não aguento mais esperar, vou sair da igreja. Tem que esperar até o fim, tem que ir até o fim. Tem que ter perseverança. E perseverança é fruto do Espírito. Perseverança é fruto do Espírito. Tem que esperar, porque na hora certa Jesus vem. Amém? Vamos orar?